lugar. Me deixa aqui, eu só quero adorar. Esse é o lugar. Bom dia, meninas. Te encontrar. Bom dia, bom dia. Vem me abraçar. Não se importe se eu chorar. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Érica. Bom dia, Aline. Bom dia, Daina Nascente. Dai Nascente. Meninas, vamos ser ministradas por essa música tão linda da minha amiga Érica Honorato. É muito lindo. Kelly, bom dia, minha amiga. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a pastora Sumaí. Mas enquanto vai chegando mais gente aqui de Portugal, de Portugal, Estela de Portugal. Enquanto vai chegando mais gente, vai chamando aí outras pessoas para participar, tá bom? Presta atenção, ó. Amém, Jesus. Ele é tudo. Reconheça o seu lugar de miséria diante da presença do Senhor. Amém? Tudo que o Senhor faz é perfeito. Amém, Jesus. Que gracinha. Vanessa, é você? Life Coach, aqui é você, não é? Tudo que Ele faz é perfeito. Thaisa, obrigada. Amou o meu livro. Que bênção. Tô com ele aqui, ó. Ó, pede pro Senhor te pegar no colo dele nessa manhã. Recosta a cabeça no colo do Senhor, porque Ele tem vida para você, Ele tem tranquilidade, Ele tem paz, mesmo em meio à tribulação, amém? Não reparem a minha voz, que eu estou bem gripada, mas vamos colocar aqui na presença do Senhor o nosso coração. Calma, e o teu respirar me faz repousar. Amém, Jesus. Ó, tem gente dos Estados Unidos, tanta gente aqui abençoada. Obrigada, Cássia, obrigada. Faz é perfeito, escolha sendo tão imperfeito. Deixa eu ver se a Sumaí já tá por aqui. Deixa eu ver. Amém, amém. Ele nos escolheu mesmo sendo tão imperfeitas. Amém? Nós somos falhas, mas nós somos filhas abençoadas, filhas amadas do Pai. Amém? Oi, minha amiga. Bom dia, seja bem-vinda de novo. Bom dia. Abraço. Abraço apertado. Espera aí, eu tô aqui muito... Pois é, eu também. Saudade. Tinha tempo que a gente não fazia live juntas, né, amiga? Tava com saudade de você. Você tá aí cheia de cursos, cheia de coisas, eu aqui na minha correria. Tô, amiga, tô, né? Tô no movimento. Amém. Tô no movimento. Gente, eu não dou conta do ritmo dessa mulher, não, gente. Mas olha só, o projeto de agora até o final do ano é desacelerar. Muito bem. Porque não tem. Muito bem. Não tem base, igual a minha amiga fala. Meninas, vai chamando aí outras mulheres para participar dessa live, porque essa live vai ter muita coisa boa para vocês. Aqui o sobrenatural vai descer, eu tenho certeza, porque o Senhor ele tem esse dia, né, programado para você. Amém. Ele já escreveu esse dia para você e essa live estava no seu dia para mudar o seu foco, para mudar a sua direção, para você olhar para o alto. Então já vai mandando aí para outras mulheres, para que um exército de mães, né, chegue aqui e seja reavivada pelo Senhor, que tenha a sua esperança ainda mais fortalecida pelo Senhor, né? Minha amiga, vamos começar com a oração? Vou te pedir para orar.
Vou te pedir para Bora. orar e daí a gente começa a Vamos, falar. Hoje nós vamos vamos falar lá. sobre profetizar sobre os filhos. Eu sei que eu já trouxe esse tema aqui, mas é algo que a gente sempre precisa estar lembrando as mães, sempre precisa estar orientando sobre como fazer para que aquilo que nós desejamos, aquilo que já está no coração do Pai, aconteça, né? Então vamos orar, minha amiga? Eu vou deixar você orar, Amém. tá bom? Glória a Deus. Gente, bom dia, né? E vamos orar, vamos agradecer a Deus essa manhã. E eu queria ser intencional. A intencionalidade é uma coisa que tem feito toda a diferença na minha vida. E que nessa manhã você seja intencional para dar a Deus pelo menos Amém. 5 motivos de gratidão. Que, em primeiro lugar, você convide a presença manifesta de Deus para a sua casa. Existe uma diferença, queridos, da presença de Deus e da presença manifesta de Deus. Muitas vezes a presença de Deus está dentro da nossa casa, mas ele não se manifesta como deveria, porque a gente não constituiu em Deus liberdade para essa manifestação da presença de Deus. Então, que você convide a presença manifesta de Deus para a tua casa, para o seu lar, para o lugar onde você se encontra. E que você possa dar a ele intencionalmente 5 motivos de louvor, de gratidão. Gratidão pela vida da Flávia, gratidão por essa live, gratidão por mais um amanhecer, gratidão pela bondade de Deus, a misericórdia do Senhor que tem nos alcançado todos os dias. Nessa manhã as misericórdias do Senhor já se renovaram. Então, que nós possamos dar a Deus toda a honra, louvor e gratidão. E nessa manhã eu quero convidar para que você adentre nesse lugar de intencionalidade, tá bom? Então vamos orar no nome de Jesus e engrandecer o nome do Senhor. Pai, nós queremos convidar a tua presença manifesta para esse lugar. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tens liberdade para operar. Faz o que o Senhor quiser fazer. Ministra aos nossos corações essa manhã, Senhor. E nós já iniciamos essa live com gratidão. Obrigado, Deus, pela vida da Flávia, da família dela. Ó Deus, por todos os dias a tua filha se levantar. Ó Deus, focada no propósito, no cuidado, Senhor, com a sua casa, com a sua família. Ó Deus, e por intermédio da tua filha, um exército de mães, segundo o teu coração, têm sido levantadas, curadas, restauradas. E muitos filhos, ó Pai, têm sido impactados. Ó Deus, por esse grande projeto. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade. Eu quero te agradecer pelos céus abertos sobre a nossa vida. Eu quero te agradecer pelo manifestar da tua presença e do teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por esse exército de mulheres que se levantaram nessa manhã, Pai. Ó Deus, e que nessa manhã, para honrar o teu nome, nós vamos aprender um pouquinho mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco por intermédio da tua palavra, por se revelar ao nosso coração. E nessa manhã nós te pedimos uma palavra rema do céu. Ah, Deus, faz o que o Senhor quiser fazer. Ó Deus, nós trouxemos um tema, nós trouxemos aqui, Senhor, algo que estava no nosso coração, mas nós não queremos o que está no nosso coração, nós queremos o que está no teu coração. Então faz a tua vontade, Senhor. Ministra vida nesse lugar, cura, restauração, mudança de mentalidade. Pai, na autoridade do teu nome, nós repreendemos todo medo, ansiedade, angústia, aflição. Mulheres que entraram aqui nessa manhã, Senhor, apreensivas, angustiadas, preocupadas com tantas coisas. Mas que nessa manhã a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa ser ministrada ao coração dessas mulheres. E que algo novo aconteça nesse lugar. Que o de repente do Senhor aconteça nesse lugar. Que haja um mover sobrenatural da tua presença. Que mulheres saiam daqui hoje, Senhor, com uma visão de fé, com uma visão de águia, com uma visão transformada pelo Senhor. Oramos nessa manhã
e te dizemos, Espírito Santo, faz o que o Amém. Senhor quiser fazer. No nome de Amém, Jesus. Senhor. Amém. Amém. E amém de novo. Amém. E Deus é bom em todo Jesus. tempo. Amiga, eu não sei se eu tô um pouco surda, porque eu tô gripada, mas parece que seu som tá um pouco baixo. No começo não tava, daí agora ficou um pouco. Será que é meu ouvido, gente? Meninas, me falem aí, o que vocês estão achando do seu som? Você pega o fonezinho lá embaixo para mim? Mas meu eu acho. fone. Dá para ouvir, aí, amor. Eu vou colocar o fone, que ó, aí a Claudinha melhora, tá aqui né? falando que presente, as duas mentoras amadas. Vocês estão me ouvindo, tá, né? Amiga, tá sim. Meninas, deixa eu só contextualizar vocês aqui, né? Porque tem muita gente nova chegando por aqui. Nós já vamos fazer 3 anos de parceria, né, amiga? Eu acho que é por aí, né? Deus colocou a Sumaí na minha vida e foi uma bênção muito grande. E eu falo que o meu livro, ele foi escrito em várias mãos, não foi a 4 mãos, não, foram várias mãos, porque foi tudo aquilo que eu fui aprendendo na caminhada. E nos meus momentos de dificuldade, a Sumaí foi essa força que Deus enviou para mim, para que eu conseguisse tirar os meus projetos do papel, para que eu conseguisse passar pelo processo, né? Porque é muito importante você ter alguém que vai te orientando durante o processo. Por isso que às vezes a gente lança cursos, mentorias, porque a gente sabe que passar pelo processo não é fácil. E aí, um dos capítulos do meu livro é justamente isso, como chamar à existência aquilo que não existe. E eu acho que nessa parte aqui, eu não me recordo totalmente, amiga, mas eu acho que nessa parte aqui tem os seus aconselhamentos, viu? Então, aqui eu falo sobre a resposta que está em Ezequiel 37, na passagem do Vale de Ossos Secos. Eu gosto sempre de citar essa passagem aqui, porque é isso, né? Deus nos chama a olhar para o alto. Deus nos chama a andar em lugares altos, em lugares onde nós achamos que não damos conta de pisar, porque são altos demais para nós. Mas quando nós estamos no Senhor, não tem jeito de estar em lugares baixos. Porque com o Senhor, meninas, nós estamos posicionadas em lugares altos, lugares de privilégio, de olhar as coisas com sabedoria, de olhar, ter uma visão, né? Ter uma visão do Senhor, uma visão que Ele vai te mostrando as coisas que você precisa consertar. Então, o Senhor, Ele está nos chamando essa manhã, sabe? Quando eu estava acordando, minha amiga, eram umas 5:30 da manhã para preparar a palavra também, o Senhor me falou, né? Eu chamo essas mulheres para os lugares altos. Hoje é o dia que Ele está te chamando para olhar para o alto, para os lugares altos, porque nos lugares altos você tem esperança, você está protegida. O seu coração, ele não vai ficar, a sua mente e o seu coração não vão ficar vulneráveis àquilo que Satanás quer fazer. Então, o primeiro ensinamento dessa live é: ande nos lugares altos com o Senhor. E aí, minha amiga, eu quero deixar você à vontade para trazer aí o que Deus ministrou ao seu coração e depois eu vou trazendo também o que Deus ministrou ao meu. Louvado seja Deus. Amiga, tá me ouvindo melhor? Tá sim. Tá mais tranquilo? Pronto. Flávia, ontem você falou, né, da live, e aí eu orei, coloquei diante do Senhor, né, e senti muito no meu coração falar a respeito de fé, né, e você trouxe aí, né, a respeito do seu livro, a respeito dessa jornada que a gente vivenciou, e como é precioso, porque tem pessoas na nossa vida que parece que ela tem um pedacinho do quebra-cabeça. Aí ela chega na nossa vida e aquilo encaixa. E você fala, é isso que eu não estava vendo. Né? Era isso que eu não estava percebendo. Né? E como que Deus, queridos, usa as pessoas para ser um canal de Deus para as nossas vidas, para às vezes nos levar para esse lugar de caminhar em lugares mais altos. E de cumprir o chamado, o propósito de Deus nas nossas vidas. E como é precioso o cuidado de Deus, porque uma das orações que eu tenho feito muito, Flávia,
é para que Deus me conecte com as pessoas certas, para que Deus me conecte com os aprendizados, para que eu possa estar no centro da vontade de Deus, né? E durante ontem, eu orando ao Senhor, pedindo a Deus o que trazer, né? De que maneira trazer, e o Senhor trouxe aquela passagem de Abraão, lá em Romanos 4, o versículo 17. Queridos, essa passagem, a sensação que eu tenho é que ela é minha. Eu vou te emprestar nessa manhã, tá bom? Ô, gente, eu amo demais essa passagem. É algo que marcou a minha vida, a minha jornada, a minha história. É algo muito poderoso para mim, é algo muito pessoal, sabe? Quando você recebe uma palavra rema, amiga, que vem assim, puf, explode dentro de você, você fala, meu Deus, o que é isso? Então, essa palavra, ela é assim para mim. E eu quero hoje dividir com vocês, né, essa verdade, esse rema de Deus, esse movimento de Deus dentro de você, que ela possa explodir dentro de você e que você saia daqui, meu Deus, para trazer existência as coisas que não são como se já fossem, para se posicionar no reino espiritual de uma forma diferente, não dentro de um lugar de passividade, né? Ontem Deus ministrou muito ao meu coração, à noite estava fazendo uma jantinha ali para a família. Eu cozinho muito, hein, amiga? Amiga, não sabia dessa, não. Eu cozinho muito, né? Então, assim, e aí fazendo ali, e aí o Senhor ministrando, né, ao meu coração essa questão de sair desse lugar de passividade. Às vezes, a gente serve a Deus, a gente tem até um relacionamento com Deus, mas a gente não tem esse lugar ativo no mundo de fé, de ousadia, de intrepidez. A gente não se manifesta no reino espiritual como deveria. Muitas vezes existe uma construção de passividade, de inércia, um negócio mais ou menos, sabe? Então, assim, eu acredito muito que Deus te trouxe aqui hoje para despertar, para que você desperte, né? E que você vá para esse lugar de atividade no reino. Queridos, Deus não se manifesta por conta das nossas necessidades. Se fosse assim, ninguém tinha necessidade. Porque Deus, não, ó, fulano tá com necessidade, eu vou me manifestar. Então, assim, uma frase que eu fiz até uma camiseta, né? Eu mandei fazer minhas blusas de academia. Você não acha blusa de academia de crente? Eu mandei fazer as minhas, que é tudo uns vestidinhos, né? E aí eu coloquei uma frase assim: o céu não age, o céu reage. E o céu reage à nossa fé. O céu reage à nossa oração. O céu reage à nossa coragem. O céu reage aos nossos passos. O céu reage às palavras proféticas que nós lançamos, como está no livro de Flávia. Quantas orações poderosas estão naquele livro, entende? Então o céu reage quando você se manifesta no reino espiritual. Então eu vou ler essa palavra e eu creio que o Senhor vai ministrar o teu coração. Ela diz assim: Romanos 4, 12, 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que creu. O Deus que dá vida aos mortos e que traz existência às coisas que não são como se já fossem. E aí a palavra continua dizendo assim: Abraão, contra toda esperança, creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Espírito Santo, ministra os nossos corações, Senhor. Enche-nos com a tua presença, que saia daqui, Senhor, um exército de mães, cheia de fé, ousadia, muita autoridade, Senhor, para se posicionar no reino espiritual, no nome de Jesus. Minhas lindezas, deixa eu falar para vocês. Eu quero te dar 5 passos para que você traga existência as coisas que não são como se já fossem. Eu gosto muito da coisa prática. Eu amo a coisa prática, né? Eu passei uma vida inteira assim, quando alguém ministrava perguntando: como que eu faço isso? Qual é o passo que eu dou? Né?
Então, meio que todas as vezes que eu ministro, que eu prego, eu estou o tempo inteiro trazendo prática para o povo, né? Quem caminha comigo tem que colocar o negócio para praticar, né, Flávia? Bora, é assim, faz isso, faz isso, faz isso, né? Então, a primeira coisa, vão cinco passos ou cinco chaves, né? Para que a gente possa trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Flávia trouxe aí a respeito de andar em lugares altos. Ela trouxe aí a respeito de se posicionar para que os nossos filhos possam ser alcançados, né? E quantas vezes nós olhamos para a situação e, ao invés de olhar com os olhos de fé, ao invés de ter uma oração de especificidade, a gente tem uma lamúria. Quantas pessoas, queridos, vão para os pés da presença de Deus, mas vai com um coração de lamúria, de murmuração. Senhor, não dou conta mais, tá muito difícil. E não tem problema, queridos, a gente se despir diante de Deus e a gente realmente dizer para Deus o que está acontecendo. Mas eu só quero te dizer, esse tipo de oração, ele não te tira desse ponto A para o ponto B, que é o lugar onde você recebe, né, a sua resposta de oração. E eu não estou aqui hoje especificamente para te ensinar a se derramar na presença de Deus, mas para te ensinar a ter uma visão e uma oração que ela se torne real na sua vida. Ou seja, 5 chaves para você trazer à existência as coisas que não são como se já fosse. A passagem que nós lemos fala de Abraão. E ele fala de um Deus que dá vida aos mortos e que traz à existência as coisas que não são como se já fosse. Ou seja, quando Deus disse para Abraão, você é um pai de multidões, quantos filhos que Abraão tinha? 0 filhos. Nenhum filhos. No reino físico, não tinha nenhum filho. Abraão, inclusive, pôde durante muitos anos viver a frustração de não ter filhos e ser chamado de pai de multidões. Olha isso. Como é seu nome, moço? Pai de multidões. Cadê os seus filhos? Ah, ainda não tenho, entende? Mas Abraão, queridos, ele podia dizer, olha para o céu. E ele podia dizer para as pessoas a mesma coisa que Deus tinha dito a respeito dele. Olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode. Assim vai ser a minha descendência segundo aquilo que Deus disse a meu respeito. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, para de olhar para o que está acontecendo. Para de olhar para como está as coisas. Se Abraão, queridos, colocasse o foco de como estava, ele ia colocar o foco em nenhum filho, 0 filhos. Mas Abraão, ele estava com o foco naquilo que Deus disse. Então você precisa colocar foco naquilo que Deus disse. E Deus diz que os nossos filhos, eles são como flecha na mão do valente. Que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Que nós e a nossa casa, nós seremos resgatados, salvos. Tu serás salvo, tu e a tua casa. Então, existem promessas de Deus a nosso respeito. Então, primeira coisa, pega a promessa, segura essa promessa e coloca dentro do seu coração. Tira o olho. Por isso que tem que ler a Bíblia. As promessas ali são para você, né? 9 mil promessas. Amém. É muita coisa. Deixa eu te 9 falar. mil, amiga. Dentro disso, é muita promessa. Como é que Deus casa as coisas, né? Eu estava lendo aqui Abacuque e aqui fala assim: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia Uau! pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ou seja, ainda que demore, olha aqui, olha que lindo, porque Deus, ele é muito claro, olha, e está escrito assim, a resposta do Senhor. Eu creio que isso é resposta para você que está aqui nessa live, nessa manhã. Ó, escreva, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, pode não acontecer no tempo que você está esperando, mas ela não vai atrasar nem um minuto daquilo que Deus tem para a nossa vida. Né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, e mais para frente poderoso. Aqui, o que eu acho muito lindo é que Deus casa, né? Ele dá uma palavra para mim, dá para você. Por isso que eu gosto de fazer live junto, porque tudo vai testificando. E olha só essa parte aqui, né? Que fala em Abacuque.
O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo. Isso é uma promessa para você. Ele faz os seus pés como do servo, porque às vezes tem gente que tem dificuldade de discernir o que são as promessas aqui do Senhor na Bíblia, né? Ó, me faz andar em lugares altos. E aí eu estava pedindo para o Senhor, né, tentando entender por que faz os pés como do servo, e é isso, o servo, ele não tem dificuldade de subir a montanha. Ele tem uma agilidade, ele tem uma firmeza, os pés dele são firmes para subir as montanhas. E se você vê, né, tem até alguns vídeos que mostram assim, aquela montanha altíssima e você olha lá, tem um servo lá em cima, né? Que você fala, meu Deus do céu, como é que chegou lá em cima, né? E isso é andar com Deus. Isso é andar nos lugares altos, é saber que ele firma os seus pés como da corça. Então, quando a Sumaí fala que olhar com os olhos de fé é saber que você já está em lugares altos porque você está com o Senhor. Glória a Deus. E é tão poderoso, amiga, porque você colocou aí a respeito da visão, né? Você trouxe aí o que o Senhor falou. E é exatamente isso que você precisa iniciar a sua jornada de trazer existência. Você precisa ter uma visão do que você quer e não do que está acontecendo. Qual é a visão que você vai trazer para você, né? Como é que vai estar o seu filho na visão que Deus tem para a vida dele, né? E não no que está acontecendo. Ou para outras áreas da sua vida. Às vezes a gente está focado tanto no problema que a gente não traz uma visão específica daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como Flávia disse, eu preciso conhecer a palavra. Senão eu não tenho clareza da visão que Deus tem para mim. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho clareza do plano, do projeto, da trajetória, dos planos bons que Deus reservou para minha casa, para minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, para as minhas finanças. Então, a primeira chave que você precisa utilizar para trazer existência as coisas que não são como se já fossem é especificidade. E como eu posso ter especificidade se eu não tenho uma visão clara? Como eu posso ter especificidade se eu não consigo ver, se eu não consigo ter clareza dessa visão? Entende isso? Então, para eu ter especificidade, eu tenho que fechar os meus olhos e eu tenho que ter uma visão clara. Quando em Abacuque diz, escreve na tábua, ele está dizendo de alguém que tem clareza do que está escrevendo. De alguém que está deixando claro aquilo que Deus está trazendo, falando. Então, qual é a visão? Então, você precisa, a primeira coisa, na sua oração para trazer existência, é especificidade. O que eu quero para minha casa? O que eu quero para os meus filhos? O que eu quero para o meu casamento? O que eu quero para a minha família? Qual é a visão? Talvez hoje seja uma visão de confusão, de contenda, de problemas, de dificuldade. E talvez você esteja dentro do emaranhado. Só que, se você focar nessa visão do emaranhado, você não vai conseguir sair desse lugar. Selma está dizendo aí, eu não acredito mais. Selma, que hoje você seja renovado no Senhor. Sabe por quê, minha lindeza? Se você não conseguir acreditar, se você for fraca, frágil, no dia da sua angústia, a sua força vai ser pequena. Foi assim que Deus me disse. Em momentos de dor, de angústia, de aflição, eu vou dizer para você, eu vivi muita coisa nessa minha jornada. Só que Deus, ele me confrontou e ele disse para mim que está lá em Provérbios, Sumaí, se você for frouxa, no dia da tua angústia, tua força vai ser pequena. Então, queridos, às vezes, a gente se sente enfraquecida, sim. Debilitada, sim. E aí é a hora que a gente perde o quê? Reforço, né, amiga? Fulana, ora aqui por mim, hein? Fulana, vamos fazer uma campanha junto? É por isso, queridos, que a gente não pode andar sozinha. É por isso que você tem que frequentar uma igreja. É por isso que você precisa fazer parte de um corpo de Cristo nessa terra. É por isso que você precisa se alimentar, porque se a gente não se alimenta, vai chegando um momento onde a gente não suporta o peso, as guerras. Mas a corça, Flávia, ela não olha para os desafios, ela não olha, não consigo, não dou conta de subir, não.
Ela pula de uma forma muito, muito ágil, muito ousada. Você fala, meu Deus, agora vai cair. Sangue de Jesus tem poder. Mas a costa, pá, 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 pá. Quando você vê, ela tá lá no alto. Porque andar com Deus faz você ser ágil, ousada, corajosa, forte. Digo Amém. fraco, eu sou forte. Queridos, e nós precisamos aprender a profetizar. Então, a primeira coisa, especificidade. Eu preciso ter clareza, eu preciso ter uma visão, eu preciso ter especificidade. E eu preciso escrever na tábua. Eu preciso escrever na tábua, amiga. Eu preciso ter clareza, eu preciso ter a minha visão. Queridos, ali atrás, tá vendo aquele tanto de quadrinho? Aquilo é a visão, né? Do que já aconteceu, não. Ali é meu futuro. Ontem, amiga, uma irmã me entregou um presente. Olha, de uma visão que Deus me deu, ela fez o presente. Deus me deu uma visão alguns anos atrás, que eu voava por todos os países. Eu dava a volta na Terra. E aí ontem ela me entregou essa visão assim, falou assim, olha, eu trouxe, porque eu sei que você gosta de coisa palpável, né? Por quê? Porque a gente precisa ter a visão clara. Queridos, às vezes o tempo passa e você fala assim, Senhor, cadê a visão? Cadê a visão da minha família resgatada, restaurada? Mas a gente precisa, queridos, ter especificidade na oração. E eu quero te perguntar nessa manhã, Deus está te perguntando nessa manhã, o que você quer, minha filha? Seja específica. Seja específica a respeito do que você quer. Senhor, eu quero minha família resgatada. Eu quero meu filho na presença de Deus. Senhor, eu quero meu filho liberto, transformado, restaurado. E, queridos, não é apenas você ter uma visão, né? Porque a segunda chave aqui é um desejo ardente. Isso precisa ser algo que está dentro de mim ardentemente. Eu preciso querer, mas de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Porque às vezes, Flavinho, eu vejo as pessoas, elas são assim, se for, se não for, não for, e aí... É que negócio, sabe aquela coisa morna? Que negócio que negócio indiferente? Queridos, quem se move no reino espiritual indiferente não alcança aquilo que deveria alcançar. Que não se move em fé no reino espiritual. Ontem, enquanto eu estava cozinhando, que eu falei para vocês, Deus me trouxe muito claro esse lugar onde vocês precisavam se mover de uma forma ativa no reino espiritual. Vocês estavam no reino espiritual, mas de uma forma assim, passiva. E uma das frases que vocês estavam usando muito era se Deus quiser. E eu quero já te contar essa manhã aqui que Deus me trouxe para te contar. Deus quer, minha irmã. Deus quer. Então se posiciona. Se posiciona em fé. Primeira coisa que você vai fazer, você vai trazer especificidade para a sua oração. Hoje, na hora de terminar essa live, você vai fazer um desenho claro do que você quer. Você vai desenhar, mas eu não sei desenho do jeito que você sabe. Você vai desenhar um desenho claro do que você quer. Sua família, o resgate, os seus filhos, como que eles vão estar. Você vai fazer, você vai trazer essa visão como a Abacuque falou. Traz a visão, deixa ele lá. Deixa claro, deixa esse negócio claro. Assim, muita clareza nisso. Traga essa visão. E você vai dizer, Deus, a segunda chave, coloca um desejo ardente no meu coração. Senhor, nunca mais eu vou colocar esse negócio, se o Senhor, se não. O Senhor quer, o Senhor tem projetos. A tua palavra diz, queridos, olha como é poderoso conhecer a palavra. Porque eu não digo, Senhor quer, não. Eu falo assim, a tua palavra diz, Pai. A tua palavra diz que os meus filhos são flechas na mão do valente. A tua palavra diz, Senhor. Entende? Você entende que a oração de fé é diferente? Se o Senhor quiser, Pai, resgata a minha casa. O Senhor quer, queridos. O Senhor quer. O Senhor quer o resgate. O Senhor quer a transformação. E eu preciso me posicionar o quê? Acreditando naquilo que o Senhor quer para mim. Então eu me posiciono nesse lugar. A terceira chave é a certeza absoluta. O que é isso? Ter certeza absoluta. Queridos, ter certeza absoluta
é você já ver, você já acreditar, mesmo que ainda não aconteceu. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui meu. Vou falar de uma coisa física, né? Eu orei durante alguns anos pela minha casa. Orei, só que era aquela oração sem fé, tá? Porque não é que eu sei, ó, eu aprendi, tá? Só quero dizer isso. Era aquela oração, Senhor, se o Senhor quiser, Pai. Oh, meu Deus, eu não aguento mais morar nesse lugar que eu moro, queridos. Eu morava num lugar que eu dormia no chão. Basicamente não tinha porta nesse lugar. Não tinha porta, tá? O banheiro, a porta, eu tinha que colar esse papel aqui. Como é que é o nome desse papel? É A4. Colava a porta com esse papel, porque o cupim tinha comido a porta e a gente não tinha dinheiro para trocar a porta. E aí a gente colava lá o papel na porta para poder utilizar o banheiro. Ok. Só que, queridos, quando a gente é ensinado errado, a gente fica no erro. Oh, Senhor, se o Senhor quiser... Não, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a Sumaí, porque também é meu esse versículo, que pela sua pobreza, Sumaí ficasse rica. Menina, quando eu descobri isso, o que eu fiz? Eu orei a palavra, eu parei de orar a minha lamuriação. Eu comecei a orar a palavra. Eu falei, Senhor, o Senhor é rico, e eu sou sua filha, eu sou rica também. Queridos, ali a coisa começou a mudar. E Deus me disse assim, cessou a sua oração pela sua casa, eu já te dei a sua casa. Quando Deus disse isso, amiga, eu fui comprar um terreno. Quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar. Eu falei, obrigado, Senhor, por esse terreno. Aí meu marido disse, Maí, obrigado não, a gente não sabe nem o preço. Eu falei, não, meu. Sumaí, mas a gente nem... Aí ele fazendo, igual fala com criança, a gente nem falou com o dono do terreno ainda. Eu falei, não importa, eu tirei o sapato, tirei a sandália, eu falei, oh Deus, obrigado. Aí eu chamei quem tava olhando e falei assim, gente, vem cá, vamos orar aqui, agradecendo pelo culto de louvor e adoração pela minha casa nova. Luciano falou, a gente não comprou nem o terreno. Como que ela já tá agradecendo pela casa nova? É tipo assim. Então, qual é a terceira chave? Certeza absoluta. O que é isso? Eu creio. Queridos, eu não sabia o preço do terreno. Não sabia. Na verdade, eu não sabia nem que era o dono, porque quem tava mostrando era outra pessoa. Só que um detalhe, eu tinha uma visão clara, Flávia. Qual era a minha visão? Eu ia morar num lugar que eu ia ver todo o mar e eu ia ter uma torre de oração redonda que vinha todo o mar. Quando eu entrei no terreno, como que era o terreno? O terreno, ele veio o mar inteiro assim. Eu falei, é meu. Se eu não tivesse uma visão clara, eu tinha me posicionado daquela maneira? Não tinha. Mas eu tinha uma visão clara, clarificada. E aí, queridos, eu tive o quê? Convicção absoluta. Terceira chave. Convicção absoluta, que já é certeza absoluta. Sabe como eu fiz durante meses e meses? Eu levava as pessoas e aí a pessoa ia entrar de qualquer jeito. Eu falei assim, epa, tem que entrar pela porta. Não tinha nada no terreno. Aí eu colocava a pessoa para entrar pela porta. Eu colocava a pessoa para ver a escada, para ver os quartos. Não tinha nada lá, mas para mim tinha. Porque isso aqui é certeza absoluta. Quando você olhar para o seu filho agora, você vai falar assim, ô menino abençoado. Olha que menino resgatado. Olha que menino transformado. Olha esse poder que está manifestando na vida do meu filho. Olha o meu filho. Queridos, às vezes você arruma roupa para ir para a igreja. Mãe, por que você está arrumando essa roupa? Meu filho, é que você vai para o culto. É porque você é liberto, porque você é transformado, porque você é resgatado. Entende? Quando você ungir lá, pega um óleozinho, ora nesse óleo. Unge sua casa, unge o chuveiro.
Unge os travesseiros, o menino tá dormindo, unge a cabeça dele, lá o coração dele, fala, Senhor, eu profetizo a tua palavra, ele é uma flecha na mão do valente, ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ele dá fruto na estação certa, as folhas dele não caem, tudo que ele faz prospera. Senhor, na mão direita do meu filho a vida, na esquerda a prosperidade e honra. Senhor, onde o meu filho colocar os pés, o Senhor vai dar como herança. Onde colocar as mãos, ele vai ser abençoado. Senhor, o meu filho habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Mas para isso eu preciso conhecer as promessas de Deus, queridos. Para isso eu preciso ter o rema de Deus que flui dentro do meu coração. Quarta chave. Eu declaro o que eu acredito. Eu declaro. Eu criei, por isso falei. Porque eu tenho coragem de falar que os meus filhos são abençoados. Porque eu acredito nisso. Porque eu tenho coragem de falar que o meu casamento é próspero, abençoado, bendito. Eu criei, por isso falei. E às vezes, queridos, as pessoas esperam, tudo tá dando certo para ela começar a profetizar, não. Flávia falou lá no início o quê? O vale de ossos secos. Tudo morto. Ezequiel, pode esses ossos voltar a ter vida? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Profetiza. O papel dele era profetizar. É a quarta chave de trazer existência. É seu papel. Trazer existência às coisas que não são como se já fossem. Eu trago existência à verdade espiritual da vida dos meus filhos. Eu trago existência à identidade real de Deus para a vida dos meus filhos. Eu trago existência à verdade de Deus para o meu casamento. Eu trago existência à verdade de Deus para as minhas emoções. Eu trago a verdade de Deus para as minhas finanças. Eu trago a verdade. O que é que a palavra diz? Pronto, eu fico com a palavra. Acabou. Acabou. Ponto. Simples assim. Eu sou prática. Ah, Sumaí, mas a ciência, não quero saber o que a palavra diz. Pronto. Amém. Já fico com ela. É meu manual de fé, de prática, de verdade. Entende? E quinta chave, eu agradeço, eu celebro, eu danço, eu pulo, porque eu creio que já é. Queridos, a gente só pode celebrar aquilo que a gente acredita que já é uma realidade. Porque que muitas vezes na minha vida eu celebrei coisas que ainda não tinham acontecido, porque para mim já tinham acontecido. Para mim já tinham acontecido. Se você, eu vou te garantir, de verdade, se você colocar essas 5 chaves de uma forma prática na tua vida, não apenas em uma oração, não, em todo o seu projeto aí de oração, coisas que você nunca recebeu até hoje, eu vou garantir para você que você vai começar a ter respostas de oração como você nunca teve em toda a história da sua vida. Você vai começar a trazer do reino espiritual a existência, coisas que você nunca tinha pensado em trazer do reino espiritual à existência. Então é algo muito impactante. E por que eu estou falando isso? Porque, queridos, a minha vida basicamente inteira, tudo que eu tenho, o carro que eu dirijo, a casa que eu estou indo morar, as minhas viagens, o meu trabalho, os meus filhos, o meu casamento, o meu dia a dia, as minhas amizades, tudo que eu tenho vivido está pautado nesses 5 chaves de oração aqui. Tudo, tá? Que eu tenho vivido, eu trouxe à existência as coisas que não são como se já fosse. O Deus que dá vida aos mortos e que traz existência às coisas que não são como se já fosse. O Deus que coloca em nós a possibilidade de nos posicionar no reino espiritual. O Deus que reage, o Deus que ele não age, ele reage às nossas ações. E no reino, queridos, espiritual, a gente precisa se mover e se mover assertivamente. Nos mover em fé, em ousadia. E uma das coisas que eu tenho dito, e a fé é algo que mexe muito comigo, é que a fé fala, a fé ouve, a fé dá passos, a fé corre, a fé voa. A fé não é estática. Se você tá nessa conversa aí de, não, eu tô esperando no Senhor aqui, quietinha, não faz nada da vida.
essa sua espera, ela não está alinhada com a palavra. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles sobem como águia. Fala de alguém que está voando. Eles correm, não se cansam. Eles andam e não se fadigam. Fala de alguém que voa, que anda e que corre. Não fala de alguém que está estático. Não fala de alguém que está paralisado. Deus só renova as forças de quem está em movimento. Deus nos fez para nos posicionar. E eu vou dizer para você, o reino espiritual se move. Ele está se movendo, inclusive, exatamente nesse momento. Enquanto Deus trouxe, né, as nossas vidas aqui para estar nessa manhã, ministrando uma live, trazendo essa clareza, essa percepção a respeito do reino espiritual, do reino de oração. Enquanto nós estamos aqui, queridos, Deus está fazendo um movimento dentro da tua casa. Anjos estão sendo enviados para poder trabalhar em seu favor. Só que muitas vezes, a gente, ao invés de dar matéria-prima para os anjos de Deus trabalharem em nosso favor, a gente dá matéria-prima para Satanás e seus demônios. Como? Não, eu não dá. A gente reclama, a gente murmura, a gente se lamuria, a gente fala assim, eu não aguento mais. Tudo para mim dá errado. O Satanás fala, é verdade, e agora vai dar pior, porque agora eu já peguei essa palavra. E ele, ó, segura a palavra. Entende? Então, se você não se posicionar para você realmente se mover de uma forma estratégica, cheia de ousadia, de sabedoria no Senhor, coragem, e principalmente com o seu coração assim abarrotado da palavra de Deus, cheio da palavra. Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos cheios da palavra, às vezes as guerras vêm, as montanhas, né? Os precipícios se apresentam diante de nós, mas ele faz os nossos pés como o da corça. Ele nos faz andar em lugares altos. Ele nos faz ir de um lugar para o outro que, na nossa visão natural, a gente nunca conseguiria estar ou ir ou fazer. Né? E eu tenho visto isso na minha vida. Como que Deus tem sido poderoso, grandioso, bondoso. E como Ele tem feito. E tem trazido à existência as coisas que não são como se já fossem. De uma forma muito poderosa e muito simples. Mas poderosa. Depende. Então, essas são as 5 chaves, amiga. Visão, né? Por exemplo, aqui, a Selma tá falando aqui que nada acontece na vida dela. Nós temos mulheres aqui, a Claudinha mesmo, né? A Claudinha foi uma mulher que chegou aqui nas nossas lives, ela estava destruída. E Deus trouxe mudança para a casa dela, para a filha dela, para o lar dela. Eu sigo a Claudinha nas redes sociais, eu vejo um casamento restaurado. E é assim que Deus faz, Ele vai restaurando tudo. Mas o que acontece? Quando nós escolhemos ver uma visão negativa, acreditar naquilo que é negativo, nada acontece na minha vida, nada vai sair do lugar, nada mudou. Aí, o que acontece? Nós vamos matando a nossa fé. E à medida que você vai matando a sua fé, Satanás vai tomando conta da sua mente até que você ache que não tem mais saída para você. Eu estava vendo eu quero até publicar isso no meu Instagram, saiu uma pesquisa, não sei se foi da USP, mas 40% dos adolescentes que estão em depressão têm pais que estão também em depressão. Ou seja, a família está adoecida. Né? A família, eu não sei por qual ordem chegou a depressão, se foi pelos filhos, e esse pai e essa mãe entrou em depressão por causa da situação do filho, ou se foi o contrário, se esse filho vivendo nesse ambiente pesado, nesse ambiente de depressão, né? Eu não sei se a pesquisa fala a fundo sobre isso. Mas o que acontece? Quando o ambiente está adoecido, nós precisamos procurar ajuda. Nós precisamos usar a nossa ira para sair do lugar. É por isso que o Senhor fala, irai-vos, mas não pequeis. Por que o Senhor deixou a ira para nós? Para a gente se irar com as situações que estão acontecendo, para a gente romper, falar assim, ó, chega, esse pensamento eu não vou ter mais. Esse pensamento não faz parte mais da minha mente.
Gente, quantas vezes eu dou na minha mentoria lá o filtro do pensamento, né? Tudo que eu devo pensar é aquilo que o Senhor pensa sobre mim. São pensamentos agradáveis, são pensamentos de paz, não de mal. São pensamentos abençoados. Quantas vezes eu me peguei pensando coisas ruins sobre mim, pensando, não, eu não sou merecedora disso, eu não poderia estar fazendo isso, eu não, né? Eu não acerto sempre, eu não tenho resposta para todas as coisas. E o Senhor me diz, você não tem mesmo resposta para todas as coisas, porque sou eu que sou o dono de todas as respostas. Porque senão, gente, eu e a Sumaí, nós estaríamos assim, num patamar, né, igual de Deus. E às vezes vocês ficam pensando, né, nossa, elas têm resposta para tudo. Nós temos resposta na Bíblia. Nós realmente temos resposta para tudo. Mas por quê? Porque nós buscamos no lugar certo. Eu estava estudando com as minhas alunas o livro de Provérbios e eu falei, gente, quantas lições de sabedoria. Provérbios fala até sobre a gente não frequentar muito a casa do vizinho. Olha só, são coisas tão práticas. A Bíblia fala de coisas tão práticas. Daí chega uma pessoa e fala, né? Ah, eu leio a Bíblia e nada muda. Minha irmã, você precisa... Primeira coisa, né? Ir para o Senhor para entender o quanto essa presença é preciosa na nossa vida. Um dia eu fui pregar para minha amiga, ela era minha melhor amiga da adolescência e ela vivia uma vida muito perdida. E um dia eu fui falar do amor de Jesus da cruz por ela, né? E sabe o que ela me falou? Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele morreu porque ele quis. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu acho que foi a situação mais trágica que eu já passei pregando o evangelho, porque a pessoa não se comoveu com o sacrifício. Essa foi brava. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Com ela, minha amiga, passado um tempo, com as dificuldades que ela foi vivendo, ela me falava assim, ela me chama de Tina, né? Tina, agora eu tô começando a entender. Eu comprei uma Bíblia para mim e eu tô lendo todo dia e eu tô começando a entender. E eu falava assim, oh, meu Deus, ainda bem que a palavra do Senhor não volta vazia e que a gente tem as nossas limitações, mas o Espírito Santo não tem, né? Ele é ilimitado, é a gente que limita o poder, a ação de Jesus, é a gente que fica pensando em catástrofes que ainda nem aconteceram, com coisas, né? Por exemplo, às vezes o filho está dando trabalho em alguma área e você já começa a imaginar onde aquilo vai parar. E aí você começa a se preocupar tanto com aquilo, por exemplo, questão de aprendizado. Questão de aprendizado. Gente, se fosse olhar a questão de aprendizado, eu era uma aluna mediana. Minha irmã era uma péssima aluna, né? Hoje ela é professora doutora. Então, o Senhor é aquele que, quando ele entra... E eu era péssima da péssima. Amigo. Hoje você vive, né, atrás de ensino, de conhecimento. Mas o que a gente precisa entender, gente? Quando o Senhor, ele entra na nossa história, ele muda aquilo que a gente acreditava. Então, se a gente acreditava, né, que não conseguiria, se a gente acreditava que não era capaz, a gente passa a crer que é capaz. Então, nós precisamos realmente escrever essa visão. Escrever essa visão, por quê? Porque as promessas são todas do Senhor. Teve uma pessoa que comentou aqui, deixa eu ver se eu acho o comentário dela, ela falou assim, peraí, ela comentou alguma coisa assim, mas e a vontade de Deus? E a vontade de Deus, ela não é soberana? É lógico, mas a vontade de Deus é a palavra dele vai se cumprir, porque ele não é homem para mentir. Né? A palavra de Deus. E se a vontade de Deus, a grande questão é que as pessoas, elas colocam a vontade de Deus como se a vontade de Deus fosse ruim para nós. Assim, mas e a vontade de Deus entra onde? Sim, temos que ter fé, sim. Nem sempre a minha vontade vai ser atendida, porque o Senhor tem planos melhores para mim. Sim, por isso que a gente está falando aqui que é importante orar a palavra, porque a palavra é a verdade. A palavra, é isso que eu ensino no meu livro, orar a palavra de Deus, que foi algo também que eu aprendi nessa caminhada
pela luta pela minha família, né? Mas o que a gente precisa entender, gente? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e Ele tem coisas muito maiores do que nós queremos para nós. Eu lembro que a minha irmã, ela tava, a situação financeira dela estava tão ruim que ela falava assim, meu Deus, eu quero montar um espetinho na esquina e não dá certo. Tudo que ela tentava montar para ela, que ela vislumbrava, não dava certo. Por quê? Porque o Senhor tinha o plano dela estar hoje numa universidade federal, sendo luz lá. Então, tem muitas coisas que não vão dar certo, que, por exemplo, ela pediu, Senhor, eu quero, me abençoa com o negócio, né? Mas a palavra de Deus, e um dia ela falou para o Senhor, Senhor, se o Senhor tiver para mim, que eu seja pobre, então eu aceito. Mas se o Senhor tiver coisas maiores para mim, Senhor, eu quero viver isso. Então, às vezes, o que falta é a gente fazer a entrega, falar assim, Senhor, é sua vontade que eu viva dessa forma? Amém, porque vai me fazer crescer. Então, assim, é da vontade do Senhor que nossos filhos estejam fora do caminho? Não, não é da vontade do Senhor. Mas isso vai fazer a minha fé crescer, vai me fazer o meu relacionamento com Deus aumentar, vai... É processo. É diferente de ser a vontade de Deus. São processos que a gente vai atravessar. É como uma corça que quer chegar num cume de uma montanha, mas que ela tem que atravessar vários penhascos. Não necessariamente a vontade de Deus seria os penhascos, mas existe um lugar alto onde Deus quer colocar aquela corça, mas ela vai precisar atravessar o caminho. Só que as pessoas, elas não sabem fazer essa diferenciação da passagem pelo caminho, da passagem pela trajetória, do processo que eu e você vamos viver. Eu passei um monte de processo, ainda estou vivendo vários processos, mas eu sempre vou para onde? Para a palavra. O que a palavra diz ao meu respeito? O que a palavra diz ao respeito dos meus filhos? O que a palavra diz a respeito das minhas finanças? O que a palavra diz a respeito do meu casamento? Então, Senhor, eu vou viver a tua palavra, mesmo que eu atravesse pelo processo. Mesmo ali, que eu passe, o processo me faz mais forte, me faz crescer, orgulho, desenvolve. Deus vai quebrar, Deus vai curar feridas. Deus, às vezes, para curar o seu filho, vai ter que curar você. Vai ter que curar o orgulho do seu filho através de tratar o seu orgulho, né? Vai curar coisas que você não tem controle, porque o controle está nas mãos dele. Então, assim, o controle de Deus, ele é soberano. Mas, dentro desse processo aí, nós vamos viver coisas que são para o nosso aperfeiçoamento. É hoje, né, hoje, depois que o processo passa, é que a gente vê isso. Mas, assim, quando eu digo o processo passa, né, eu digo o pior, né? O pior já passou. Nós todas aqui, a Sumaí, eu, Carla, milhares de pastoras, de pastores, estão vivendo o processo, gente. Porque o processo, ele é diário. E não é que Deus não te ame por você estar vivendo o processo. Pelo contrário, no processo ele se revela. Ele vai revelando todo o amor dele até chegar ao ponto que você ama ele, independente dos milagres que ele vai fazer. Porque é isso que eu acho lindo demais. Esses dias eu estava lendo um livro também. Nossa, falta só um minuto para acabar. Tá tão gostoso. Mas eu estava lendo um livro que falava assim, que Deus revelou para essa pessoa, para o autor, que ele ia para a presença de Jesus para fazer tipo um tanque de abastecimento. Ele amava tanto a obra, ele amava tanto fazer as coisas para Jesus, que ele ia para Jesus para ter poder e autoridade e para ele saber como pregar a palavra de Deus. E o Senhor mostrou isso para ele. Você está mais interessado no trajeto do que no combustível. E eu quero que você venha a mim, né, pelo amor, para que você entenda o meu amor. Você tem que vir na posição de filha. Filha, ela entra naquela posição, Senhor, eu quero te obedecer. Eu posso ser quebrada, eu posso ser totalmente desconstruída, mas eu estou aqui para te obedecer, né? Então, meninas, está acabando a nossa live. Deixa eu só deixar um recado aqui para vocês. Vou lançar nos próximos dias aí na plataforma mesmo do Instagram
sei se você viu, né, Sumaí, mas agora tem um canalzinho de assinatura onde eu vou entregar todos os dias devocionais para as mães, para ajudar as mães. Porque o que, que acontece? Essas mães, elas precisam de ouvir diariamente essa palavra de esperança. E a pessoa vai poder também imprimir as orações que eu vou entregar todos os dias. Daí Deus já me falou que isso vai virar meu próximo livro, né, amiga? Porque fazer um trabalho diário, gente, não é fácil. Produzir coisas, né, para vocês, eu falo assim, gente, não é sentar e produzir. Primeiro, é sentar com o Espírito Santo, é ver a direção que ele quer dar, é saber como essa palavra tem que chegar. Quando eu vi essa notícia, né, de que muitos pais estão em depressão, eu falei, meu Deus, a gente precisa criar, né, coisas para alimentar essas mães todos os dias. E aí veio essa ideia, né? Tem o livro, tem tantas coisas que podem ajudar essas mães, mas brevemente, eu acho que na quinta-feira eu já vou lançar esse canalzinho de assinaturas, que vocês vão poder ter conteúdos que são exclusivos, imprimir, né? Fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Com tudo que eu já aprendi. E a Cássia está falando que minha mãe está em festa lá no céu. Amém, né? Amém. Permanente. A festa lá é permanente, né, amiga? A festa lá é permanente. Eu, gente, é poderoso o negócio. Assim, o negócio por Goiânia. Goiânia tá tão lindo, tá cheio de jardinzinho. Gente, como Deus fala comigo com aquelas flores, com aquele jardim, né? Deus, ele enche os meus olhos com aquelas flores e ele me lembra que eu sou um jardim fechado, um jardim cuidado por ele. Então, minha amiga, se coloque nessa posição de jardim fechado, de jardim onde não entra ervas daninhas, onde não entra maldade, onde entra os pensamentos do Senhor. Amiga, foi lindo demais. Vamos tirar a nossa foto, né? Vamos tirar a nossa foto. Bora. Meninas, eu quero, nós somos 416 mulheres, pelo menos 40 mulheres publicando aqui essa live para chegar nas mãos de outras mulheres, aí, nos olhos de outras mulheres. Coloca nos grupos de oração, coloca nos grupos da escola, né? Porque, gente, tem tanta gente sofrendo sem esperança, gente. Sabe? Faz isso pelo seu próximo. Então, tira aí a foto, tira aí. Nós agora, né, amiga, a Sumaí tá cada vez mais linda. Eu estou aqui recalchutada. Amiga, eu vi, você arrasou. Ai, amiga. Adorei. É isso. Amiga, antes de finalizar aí, só para falar com essa moça aí, a Selma, às vezes, amiga, porque eu passei por esse processo, essa trajetória do... para mim nada dá certo, né? Eu não dou conta. Então, às vezes, Selma, você precisa de ajuda para reprogramar a sua mentalidade. Talvez você esteja com um processo de entulhamento na sua alma, tá? Então, você realmente precisa de ajuda de processos para que você viva esse desentulhamento. Porque durante anos, Flávia, eu tive, inclusive, a frustração com o próprio Deus. Por que Deus não me tira daqui? Por que Deus não faz por mim? Por que Deus, eu sou a filha menos amada? Era dessa forma que eu me via, tá? Então, assim, eu precisei de ajuda, eu precisei de cura na minha alma, eu precisei de reprogramar minha mentalidade para então acreditar como hoje eu acredito, tá bom? Então, isso é importante deixar aí, porque Flávia tem aí, né, o processo das mães. Então, assim, dentro desse processo, ela faz um processo de reprogramação de mentalidade, que é extremamente poderoso, né? A gente vivenciou aí essa construção, né, amiga? Então, como isso é precioso, como é poderoso, eu tenho certeza que vai te ajudar, viu, Selma? Então, não sei quando ela vai abrir, mas eu acho que é bem poderoso esse negócio. Também, viu, esse negócio é forte. Não, e o Senhor é específico quem ele quer usar, né? Quem ele quer usar na vida dela. Então, isso é muito tranquilo para nós. Meninas, fiquem com Deus. Sumaí, como sempre, foi bênção demais. Tava com saudade de você. Tamo junto, amiga. Amo sua vida e bora. Pra Goiânia. E eu não esqueci do treinamento em Goiânia, não, viu? Tu vigia. Beijo, viu, amiga? Fica com Deus. Beijo.